No mundo existem poucas coisas mais sagazes do que um político. O político é um negocinho inteligente e ligeiro. Por que eu estou falando isso? Porque os políticos brasileiros, o pessoal lá do nosso Congresso, decidiu fazer ou jogar para frente um projeto de lei que, meus amigos, vai mudar muito o sistema ambiental ou a proteção ambiental aí do Brasil. Eles aproveitaram exatamente uma semana onde o pau está comendo por conta do nosso querido Donald Trump, e também é uma semana, né? Era uma semana muito tranquila, de esvaziamento ali do plenário. E eles decidiram colocar um tema que é extremamente relevante. E do que eu estou falando? Pois bem, se você chegou neste canal através desse vídeo, esse é o primeiro vídeo que você está vendo, eu sou Isaac, e aqui no Ecossistema Legal eu falo com vocês sobre o que eu estou estudando aqui na Itália. No caso, eu estou estudando Direito, Tecnologia e Sustentabilidade. Eu estou fazendo um mestrado aqui na Itália, nesses temas, e eu decidi levar o que eu estou aprendendo aqui aí para o Brasil. Porém, o tema de hoje não entra tanto na questão da União Europeia, da Itália, porque é mais voltado para o Brasil. É uma lei, uma discussão de lei, um projeto de lei mais do Brasil. No Brasil eu sou formado em Direito e aqui eu estou fazendo concluindo esse percurso também com os ensinos da Europa. Porém, o vídeo de hoje não é tanto sobre a Europa, embora, muito embora, tem algumas coisas que casam com o que a gente tem aqui na Itália, por exemplo, que é o VIA, VAS, mas enfim, é uma outra discussão, talvez eu possa até trazer isso, uma forma de direito comparativo entre a Europa, entre a Itália principalmente e o Brasil. Mas o tema de hoje não é exatamente Itália, mas sim o Brasil. Porque o nosso Congresso, mas mais precisamente a Câmara dos Deputados, decidiu fazer uma mudança extremamente significativa, que é o projeto de lei 2159 de 21. Porém, embora essa bomba tenha explodido agora, toda essa discussão, isso é antigo. Isso não é de hoje, isso é lá de 2004 que começou a vir essa discussão de tentar unificar o licenciamento ambiental aí no Brasil. E por mais irônico que pareça, isso não é tanto um projeto idealizado pela galera contrária do governo atual. Não. Quem teve a autoria desse projeto de lei foi Luciano Zica. Olha aí, ó, Zica, que é do PT. Inclusive, essa ideia que veio lá do PT é uma coisa que é até intrigante, porque apesar da Marina Silva, que é a ministra do governo atual, do Lula, ser contra esse projeto de lei, a bancada governista, ou seja, o pessoal que é mais a favor do governo, eles não foi unânime, mas muitos deles meio que concordaram com esse projeto. Então, assim, é um projeto de lei que agora falta o Lula sancionar ou vetar alguns artigos do projeto, mas é um projeto de lei que tem muito apoio dos políticos. Tem muito apoio tanto de quem é contra, porque aí se a gente falar quem é contra, talvez a gente joga aí no balaio a galera do agronegócio, e que historicamente recente tem sido um pouco contra o governo, mas assim, é aquele jogo do faz-me rir, mas também tem apoio do governo. Tem apoio, lógico, como eu comentei com vocês, Marina Silva está um pouco contra isso aí, Um pouco não, ela está sendo realmente contra, porque ela tem uma proposta ambiental muito forte e encontrou apoio também na base governista. Então, muito provavelmente é um projeto que vai para frente, Porque se o Lula vetar ele, seria comprar uma briga muito grande. Eu não sei se ele vai ter essa coragem e se ele tem esse cacife político para fazer. Mas o que isso muda? O que muda de forma substancial esse projeto de lei? Troquei o microfone porque o pessoal fala que se a gente usar um negócio que não tem nada a ver, chama atenção e atrai mais o público, E como o canal é pequeno, eu estou tentando atrair o público. Mas enfim, veja bem, não é que esse projeto de lei, ele inventou um monte de coisa que não existe e jogou lá e vai ser agora água e vinho. Não é exatamente assim. Veja bem, muitas das mudanças que eles colocaram ali, os artigos e tudo mais, eu tento deixar tudo bem assim, moidinho,
para poder você que não segue tanto, ou não acompanha, não é formado em direito, não estudou direito, conseguir entender o que eu estou falando, ou o que isso realmente vai mudar. Porque se eu ficar falando um monte de nome difícil aqui, você não vai entender. A ideia aqui é mastigar a coisa e passar para você. Mas enfim, muito dos artigos, dos dispositivos legais, das decisões que foram colocadas ali nessa lei, elas já existiam. Por exemplo, os estados e os municípios, eles podiam decidir algumas coisas relacionadas ao licenciamento ambiental. Ah, isso aqui que é licenciamento ambiental. Veja bem, quando você pega um carro e você quer dirigir, você não pode pegar um carro e sair dirigindo na loucura. Você precisa fazer, pelo menos em teoria, você precisa fazer uma autoescola, você precisa aprender a dirigir, você vai ter a sua habilitaçãozinha. Então, o licenciamento ambiental, ele é o Estado, é o governo dizendo, olha, isso que você está querendo fazer, isso que você está querendo construir, tá de boa, tá legal, não vai destruir o meio ambiente ou vai destruir o menor possível o meio ambiente. É o Estado falando, pode fazer, pode jogar duro o que você está fazendo aí. Acontece que os estados e municípios, eles tinham uma certa autonomia para poder fazer isso também. Mas o grande controlador, a pessoa que unificava todas essas decisões ou proteção ambiental, vamos colocar nesse termo de proteção ambiental que ele é melhor, era a federação. Ou seja, era o Brasil, né? Era o estado maior. Não eram tão divididinhos assim, né? Entre municípios, estados. A lei agora, lá no artigo 17, se você pegar o artigo 17, você vai ver que tem as autoridades licenciadoras, ou seja, as autoridades ou o responsável por dar para você a carteira de habilitação, né? Dar para você dizer que você está ok, que você pode fazer, jogar duro com o que você quer fazer isso com o meio ambiente. Ela meio que oficializou que agora os municípios e os estados, eles podem criar parâmetros ou eles podem decidir mais sobre o licenciamento ambiental, sobre o que pode e o que não pode fazer. Veja bem, aqui mora um problema. Tem um lado positivo e tem um lado negativo. O lado positivo é que você, estado, município, consegue ter mais controle, consegue ter mais autonomia. Isso é até uma das coisas que o pessoal que defende, eles falam, né? Que você vai acelerar o processo, porque você tira essa centralização do Estado, né? Estado do Brasil, e você descentraliza e o negócio fica mais fluido, fica mais rápido. Eles até têm ali um elenco de prazos, de datas, tudo direitinho que você deve seguir ou não. Qual é o problema disso? Talvez isso vai ajudar muito na questão econômica, né? Eles falam que vão ajudar muito porque isso vai ajudar muito porque acelera o processo. Só que tem o lado ambiental. Porque se eu, Estado, aí eu não estou falando do Estado do Brasil, vou botar aqui meu Estado, né, que eu sou baiano, da Bahia, eu estou percebendo que o Rio de Janeiro ele está com certas leis muito frouxas no meio ambiente, aí relacionado a licenciamento ambiental, o que eu vou fazer? Eu vou afrouxar ainda mais. Por quê? Porque eu quero atrair investidores para o meu estado. Então pode ser que vire uma briga de quem tem leis mais fracas, né? Quem exige menos do empreendedor. Então isso pode se transformar em um problema também. Lógico que tem o grande STF, que já tem também decisões relacionadas a isso, que você não pode criar novas leis ambientais mais fracas do que as já estão impostas, né? Mas isso aí é uma outra discussão. No momento, o que a gente está discutindo é que essa descentralização ela pode criar um problema de briga entre município e estado, afrouxando para atrair. Isso é um problema. Uma outra coisa que também já existia, mas que não era como está agora, é um negócio chamado LAC. O que é esse tal desse LAC? É o empreendedor. Isso não funciona para tudo que ele quiser fazer. Não é que se eu quiser destruir toda a floresta eu posso, se eu seguir esse tal desse LAC. Não. Tem algumas obras específicas. Caso vocês queiram, eu posso esmiuçar mais os detalhes desse projeto de lei, mas aqui é só para poder você entender o que está acontecendo. Mas esse tal desse LAC, por exemplo, é uma autodeclaração. O empreendedor ele vai autodeclarar a intenção dele, ele vai declarar que vai seguir procedimento A, B ou C, e aí ele consegue uma forma simplificada
do licenciamento. Ou seja, ele consegue simplificar a carteirinha de habilitação, né? O CNH dele. Isso é uma coisa um pouco complicada, né? Vamos assim, partir do pressuposto que o empreendedor quer ganhar dinheiro, né? Até porque ele está colocando dinheiro ali. Então, será que ele vai seguir realmente à risca tudo aquilo que já foi pré-estabelecido como o correto para um licenciamento ambiental? Fica um problema que levanta. Resumindo, existem muitos pontos que dá para a gente trabalhar ali e trazer aqui para vocês, levantando discussões, se vocês concordam, se vocês não concordam. A intenção desse vídeo de volta a produzir aqui no canal, e esse vídeo também resumindo um pouco essa lei, é mostrar isso para vocês, que existe uma grande discussão, existe um binômio, existe uma divisão bem clara nesse projeto de lei entre meio ambiente e economia. E isso não é só do Brasil, o mundo inteiro tem essa discussão. A própria ideia de desenvolvimento sustentável, ela traz, dentro disso, né, lá com o relatório de Brundtland, que eu já falei aqui no canal também, traz essa discussão, né, até onde a economia pode ir, porque a gente precisa de dinheiro, a gente precisa manter a máquina da economia funcionando, porque, né, a gente não mora em caverna, mas a gente também precisa pensar no futuro. A gente também precisa pensar que se a gente usufruir o máximo da natureza, ou passar desse máximo, que aí eu até acho que a gente já passou desse máximo, não vai durar muito. Não vai durar muito. E essa lei, ela coloca uma linha, assim, ela tem um lado positivo de tentar desafogar a máquina estatal, né, a máquina Brasil, quanto ao licenciamento ambiental, só que fazendo isso de uma forma muito radical, e que pode, né, fazer passar boiada. Pode fazer passar boiada. E é um problema, principalmente um problema para o Brasil, que hoje quer ser esse bastião quer ser o bastião do meio ambiente, da cultura verde, do desenvolvimento sustentável, que eu concordo, e, né, felizmente ou infelizmente o mundo precisa dessa mudança, e se o Brasil quer ser isso, esse projeto de lei aí está pensando mais na economia do que no meio ambiente. Não é que abandonou o meio ambiente, não. Porém, colocou muita coisa em xeque e a gente pode conversar aqui, né? Eu posso fazer mais vídeos sobre isso, dependendo da performance desse vídeo. Belezinha? Abraço.